Pessoal, vamos começar hoje a nossa live sobre telas com uma das pessoas que mais entende sobre esse assunto. Deixa eu chamar, que é a Sabrina Passos. 2 minutos. Hoje a gente vai falar bastante, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco mais. E aí, minha querida, que Olá, que coisa prazer! boa te ver. Me fala se você está me ouvindo direito e se as pessoas também estão nos Eu estou ouvindo te direito. ouvindo super, super bem. Tá, Então eu vou te apresentar, porque assim, ó, eu estava falando antes de chamar que tu é uma das pessoas que mais estuda esse assunto de telas, é uma estudiosa em telas, ansiedade nas crianças. Então, por isso que eu convidei a verdade. Sabrina, que realmente tem, e por sinal ela tem um Instagram bem legal que se chama Conectados e Protegidos, para quem não segue, começar a seguir a partir de aqui, deste momento. E a Verdade. Sabrina é jornalista, né, Sabrina, de formação. Exato. Tem uma filha queridíssima chamada Cora, e eu acho que foi através da Cora que ela surgiu esse assunto, esse motivo para ela estudar, né, Sabrina? Exato. Veio muito a partir da maternidade, né, Lúcia? Porque quando a Cora nasceu e logo depois veio a pandemia, eu fui uma daquelas mães de primeira viagem com pouco recurso e acesso, né? Então a gente não tinha nenhum apoio em casa, não podia ter minha mãe comigo, não podia ter uma ajuda comigo por conta do isolamento que a gente estava. E a Cora, dos primeiros meses, eu botava ela para dormir assistindo o desenho, né? Ela acordava muitas vezes por noite, era daquelas crianças que dormiam muito mal, e eu precisava dormir e eu dava o celular para ela. E eu não achava que eu estava fazendo errado, eu achava que eu tinha tido uma grande ideia em dar para ela meu telefone celular. É, e eu fui fazendo aquilo e fui vendo outras mães também fazendo, né? E ficou aquelas crianças pequenas da primeira infância, e a Cora hoje tem 6 anos, nascidas na pandemia, com o celular na mão, com aquela facilidade de entrar e sair de vídeo. E foi quando, numa consulta com a oftalmologista dela, eu não estava nessa consulta, ela foi com o pai dela e a oftalmologista alertou para os casos de miopia severa que as crianças estavam desenvolvendo e do estrabismo, explicou para ela o que que era. E foi a Cora que nos alertou assim para isso quando um dia eu fui dar o celular para ela automaticamente no banco de trás da cadeirinha da escola, ela já ia para a escolinha, e ela disse: "Não, mamãe, os meus olhinhos vão começar a girar". Imagina. E eu: "É verdade, filha, vão começar a girar". E aí a gente começou a conversar. A partir daquilo, muitas vezes eu colocava os desenhos que ela estava acostumada a assistir para ela ouvir. Então a gente pode, eu sempre digo, é uma dica para as mães, né? Essa criança não está assistindo, mas ela quer ouvir às vezes daquele desenho que ela está acostumada, que você quer fazer o desmame, né? Que foi o que eu fiz. E a partir daquele dia, Lúcia, muito impressionante. A gente tirou o celular da vida da Cora. E ela tinha tablet, porque para viagem, né? Eu me lembro até de um casal nos emprestar aqueles com CDzinho de DVD para uma viagem mais longa. Mas eu nunca fui a que tinha os vídeos baixados para ela assistir no caminho. Ó, não tem internet, não podia. Depois dessa consulta, que eu estava pouco vendo quando foi, eu achava que tinha sido mais cedo, mas não foi lá pelos entre 13 e 4, que a gente tirou, né, de fato. E aí eu não foi aí que o Conectados e Protegidos começou, Luciana. Nesse momento foi mais eu alerta assim para a tela, um pouco mais Foi o despertar, cuidadosa. foi o teu Foi despertar. meu despertar, foi ali e que eu comecei a perceber, mas não foi quando eu me atentei para os outros problemas, né? Os problemas da visão, que são já reconhecidos, tem muito estudo disso, é um dos problemas, né? Tem muitos outros fisiológicos, né? Neurológicos, psicológicos, sociológicos, a gente pode listar aí Tá? que Pode falar a noite inteira, a noite inteira, né? a gente pode ficar ao vivo aqui para sempre, não só nas crianças e adolescentes, mas para a gente também, né? Então foi daí que o Conectados começou, como, né, foi essa sementinha. A Cora tem uma pediatra que é muito minha amiga, que é a Carol a doutora Carol. Tem a Maria, que é um ano mais nova do que a Corinha, e ela
na clínica onde ela trabalha, que é a NASCE, eles fazem muitos cursos. E um dia, conversando com ela, muito informalmente, eu disse, por que que você não tem aí na NASCE, Carol, um curso para alertar os pais? Porque tem tanta coisa acontecendo, a gente está vendo as notícias, a inteligência artificial, as crianças no colégio X prestando depoimento, do colégio Y com imagens alteradas, e bullying, cyberbullying, tava pipocando muito aqui em Porto Alegre, onde a gente mora. E a Carol me provocou e disse, mas por que que tu não monta, então, esse material? Um pouco pela minha trajetória do jornalismo, como tu já falou, mas eu trabalhei por 5 anos no Facebook, então eu estive do outro lado, Ah, é né? verdade, olha que Hoje, interessante. hoje é a meta. E eu não vou dizer para ti, Lúcia, para quem está nos acompanhando aqui ou vai assistir depois, que é muito orgulho assim daquilo. Era muito bacana o trabalho, mas de fato, quando eu olho para trás, eu lembro das vezes em que a gente era estimulado mesmo a ter os nossos parceiros focados nos adolescentes. Eu trabalhava com os veículos de mídia, então que a gente conseguisse fazer as coisas com a revista Capricho, com a Super, né, que fossem os nossos parceiros para que a gente tivesse aí chegasse numa audiência jovem, adolescente. Parecia muito inofensivo, né? E hoje a gente já sabe, com todos os relatórios aí que tem, da própria Meta e estudos que tem, e mensagens que foram usadas em processos judiciais, que de fato tinham um estímulo e tem um estímulo para Tem que um não só estímulo, essa, né? para que todas as redes, é como você consegue prender a atenção da criança e do adolescente. O que ele usa para prender a nossa é a mesma para criança. Então, é como se a gente usasse uma medicação para adulto, por exemplo, na dose para criança, como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O tratamento, o uso de um brinquedo para uma criança de 6 e uma de 0 anos é diferente, né? Aqui a gente tem todo mundo das diferentes idades, diferentes Usando o mesmo brinquedo, né? contextos, usando o mesmo brinquedo, né? Eu costumo dizer, e acho que já falei isso para ti também em algumas conversas, que é como se a gente estivesse numa festa estranha com gente muito esquisita, a gente não olha para o lado e não conhece muita gente, mas a gente está ali, né? Tentando se entender. E quando você é um adolescente, tu sabe melhor do que isso, assim, a necessidade de fazer parte, a necessidade Do grupo, é verdade, de ter um grupo e de pertencer, né? Que é de grande, pertencer. que eles mais querem na vida é pertencer, e não pertencer ao grupo do pai e da mãe, pertencer ao outro. Exato. Então, isso aí é um prato cheio para a adolescência, né? Exato, e aí, e de fato, quando a gente olha para o começo né, das redes sociais, o início da gente conseguir se encontrar como grupo, né, quando ele é criado o próprio Facebook para grupos de colégio, universidade, parecia assim que era para uma criação de comunidade. De fato, pode ser usado assim, né? O Conectados e Protegidos tem esse nome até porque a gente não quis, eu e a Carol, demonizar, né? A gente não precisa se desconectar. Olha a gente aqui usando a conexão num jeito super positivo, né? Então a gente Exatamente, pode né? se manter conectados, a gente consegue fazer mais coisas, tem uma super importante para o cidadão global, né? Ele conhecer o que está acontecendo no mundo todo, se encontrar, às vezes, formas de se expressar, mas o problema é a falta de limite e a falta de controle, né? Que tem dos dois lados. Então, eu vejo hoje no que eu tenho lido, estudado muito. Tem um lado as companhias de tecnologia, né? As big techs, com muito pouca responsabilidade sobre aquilo que elas oferecem, e os adultos, eu nunca digo os pais. Às vezes eu falo os pais, mas são os adultos, não são só os pais. É a pediatra que cuida, é a babá, é o professor, é a pessoa que trabalha na casa, é a vovó, o vovô, o dindo, o irmão mais velho, o primo, os adultos todos ao redor da criança e dos adolescentes, eles são responsáveis ou corresponsáveis. Não dá para botar a responsabilidade só na rede social. Eu não conheço, talvez tu conheça, Lúcia, uma criança que tenha tido assim dinheiro para comprar um telefone celular com internet. Não, a criança pode até juntar, mas nunca vai comprar. E isso que tu falou é muito interessante, porque veio uma máxima que a gente fala tanto no consultório. O pai e a mãe e todos esses adultos que vivem em torno da criança são um exemplo. Se tu tá vendo, tu passa, que nem tu falou, quem compra o celular? O pai e a mãe. Quem dá o celular? O pai e a mãe. E quem
mostra que está vendo, porque eu não posso ensinar uma coisa para o meu filho se eu não sou exemplo. E aqui a gente não está demonizando, que nem tu falou, família, a gente não a gente está chamando a atenção que eu posso dizer celular faz mal para ti, celular faz tu ter miopia, crise de ansiedade, brigar, libera um monte de dopamina, mas se eu não fizer o mesmo comigo, não vai funcionar, porque eu sou o exemplo verdadeiro. Exato. As crianças aprendem comigo, né? Inclusive comigo como pediatra aqui no consultório. Exato. Então tem muito isso do que a gente faz em casa. Tem uma amiga minha que foi muito legal quando a gente estava conversando sobre isso e ela também teve esse momento de, né, preciso estar mais presente com os meus filhos e largar um pouco o telefone. E a gente sabe que às vezes é um momento quando a gente está ali e quer fazer aquilo que a gente fazia na televisão, né? Ficar trocando de canal, a gente fica agora no telefone. Ela disse, quando eu chego em casa, onde eu deixo o meu sapato, eu deixo o meu celular. E ali ele fica, na entrada de casa, numa despensa, né, num aparador, porque aí se eu não preciso de mais nada, eu tô em casa, eu tô com os meus filhos, meu marido tá aqui ou tá chegando, meu companheiro ou companheira vai chegar. Eu não preciso, se alguém precisar muito falar comigo, vai conseguir me ligar no telefone que eu deixei fora do silencioso. Então, estratégias que a gente precisa fazer, né? Aqui em casa a gente tem uma conversa sem o celular na mesa. Porque tira a conversa da família, né? Eu fico eu no meu E celular, o meu marido no dele, a Cora olhando para o lado, pensando assim, o que que esses dois estão fazendo com essa coisa tão importante para eles que é o celular que eles nunca largam. Então, eu já escutei da Cora, mãe, larga esse celular. Tu me vê. prometeu quando ficasse comigo só com o celular. Então, ela me chama atenção e eu gosto quando ela me chama atenção. Hoje, quando eu disse, tô indo conversar com a doutora Lúcia, tu lembra dela, para falar sobre as telas. Dela, eu sei que tu inventou isso só para eu não usar mais o celular. Eu falei para ti e para as outras crianças, teus amiguinhos todos, né? Então ela tem uma consciência, assim, hoje conversando, então o recado aqui é para que converse com as crianças, porque elas entendem, né? A Cora, se ela vê alguém no restaurante, ela aponta, eu digo, filha, não aponta, as famílias têm as suas regras, essa criança pode estar precisando assistir um desenho, não, né? A gente não vai ficar, ainda não vou ficar apontando para né, a mesa dos demais. Mas, Lúcia, hoje ainda lendo, me preparando para conversar contigo aqui, eu acho que tem uma coisa que a gente faz, e tu faz também, que é alertar, alertar, Isso é alertar, um alerta, alertar. exatamente. A Mas gente não. precisa ter Eu, uma hora que a gente vai parar de alertar e vai começar a brigar. Porque as mães já sabem, as que estão nos assistindo aqui sabem, as que vão nos assistir depois sabem. Eu tenho, e a Carol, e tu também no consultório, impactado muita gente com esse assunto, né? Como tu disse, o nosso Instagram, a gente tenta trazer dados, fatos e dados, enfim, para que os adultos se as fiquem pessoas acreditem, né? alertas. É como saber que uma coisa faz mal e continuar fazendo. É o brigadeiro antes dos 2 anos, né? Você não dá, você sabe que faz mal. Se você vê uma mãe fazendo, a gente briga, porque tá claro que a gente não dá açúcar antes dos 2 anos para criança. Então, vai começar um momento, eu acho que a gente vai precisar responsabilizar mais do que simplesmente alertar, né? E também uma coisa que eu acho que é um alerta que a gente faz, o celular rouba os momentos de família. Quando tu tá no celular, tu não tá presente. O que que a criança mais precisa de pai e mãe presente? Mesmo que seja por a hora da janta, que é a melhor hora para todo mundo se juntar. Agora, se tu tá no celular, tu não tá nem com a cabeça naquele momento que é uma coisa sagrada. Então, o celular é um ladrão de momentos, é um ladrão de É. momentos felizes que poderiam ser felizes, é um ladrão de conexão. Isso que as pessoas têm que pensar. Quando tu não está no celular, e a gente fala tanto sobre isso, né, Sabrina? Qual é o melhor antídoto para o celular, além da conexão da família? É brincar ao ar livre. Por exemplo, sobre a miopia. Qual é a coisa melhor que tem para uma criança não evoluir na miopia? Não é sair, olhar o horizonte, olhar a natureza. Então, no momento que tu para de usar o celular e tu leva teu filho ao ar livre, a brincar livremente, brincar com a natureza, tu tá simplesmente deixando uma coisa que tem o lado bom, porque o celular, a tela,
as mídias são uma tecnologia, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, por exemplo, nós estarmos conversando aqui, que nem tu falou, é maravilhoso. Tu poder falar com o teu avô, com a tua avó, com teus amigos que moram em outra cidade, é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que ele roube esses momentos de felicidade que a gente poderia ter tido. Ele aprisiona, né, a gente. Então tem isso, e tem uma outra coisa que ele é uma porta aberta para um monte de coisa que a gente desconhece, né? E, então a gente gosta de dizer também que a internet é uma casa sem porta, né? A gente diz para as crianças, não abra a porta para estranhos, não converse com estranhos. Isso aí Mas é a uma gente boa. deixa um adolescente, Lúcia, 10 horas dentro do quarto, trancado, jogando um videogame onde ele está ao vivo com outras pessoas que ninguém sabe quem é, muito menos ele. Então, a gente está permitindo que ele fale com o estranho, né? Esse Então, aí esse isso que tu falou, eu achei, nunca tinha pensado nisso, mas olha que alerta bom para as famílias. Exatamente, se o pai e a mãe dizem que eu vejo todos os dias no meu consultório, aqui tu pode tirar a roupa porque é a doutora Lúcia, tu tá no médico e tu tá tá comigo. seguro. Tu tá seguro? Como é que tu deixa, se tu fala tanto sobre isso, e como é que tu deixa o teu filho adolescente ou teu filho criança que também entra com pessoas que tu não sabe nem quem são? Eu adorei essa parte, achei muito interessante. É um Nunca tinha cuidado. pensado. E tem no livro do Jonathan Haidt, que é um que eu uso muito enfim, para pesquisa, para tudo, para referência, ele fala muito sobre como as crianças dessa geração que ele chama de ansiosa, elas estão muito mais protegidas no ambiente real, aqui na vida real, É do que verdade. dentro do digital. Então, tem muita criança que anda, que a família tem o carro blindado, que tem uma casa monitorada por câmeras, que estuda num colégio onde tem segurança na frente e segurança atrás, o prédio tem grade. Então, tem tudo que a gente pode fazer para garantir a segurança dos filhos aqui, dos problemas reais, do mundo real, a gente faz. E a gente esquece que, às vezes, ali, né, numa conexão de distância, uma conexão de distância está um perigo muito maior. Então, tem uma reportagem da revista Atlantic que conta uma série de casos de suicídios, enfim, de jovens nos Estados Unidos, e um dos depoimentos de um dos pais é que ele tinha certeza absoluta que a filha dele estava muito segura, porque ele tinha garantido todos os estágios de segurança para ela. Quando ele deixou ela livre nas redes sociais, livre com o celular na mão, 24 horas por dia conectada, é como se ele tivesse deixado ela correr dentro de casa com uma faca na mão. E ela tropeçou É. no móvel dentro de casa e perdeu a filha, né? Então, os relatos, eles não são exceção, Lúcia. Acontece muito mais do que a gente imagina. O que acontece é que é subnotificado, então os crimes digitais, ou né, aquilo que às vezes fica. A gente conhece casos, né? E aqui, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que ou a gente não fica sabendo, ou não vai à polícia, né? A gente ouve dos médicos da subnotificação da tentativa de suicídio, porque fica uma marca naquela criança que entrou no hospital com isso, e aí fica com, né, uma outro tipo É, de. é verdade, a gente não é pena, mas tu sempre pensa, e aí vai ficar, um estigma para essa pessoa, para essa criança, então a gente dá um jeito de não aparecer, isso aí No mesmo. prontuário, então, se a gente for fazer um levantamento das crianças, adolescentes que entram nos hospitais, né, nas tentativas de suicídio registradas, ele é um número muito menor, né? Aquela autoflagelo, aí entra de um outro jeito, para até um pouco em respeito àquela criança, respeito àqueles pais, aquele desespero, e né, a criança, de fato, ela atentou contra a própria vida, ela não quer mais estar aqui. E uma outra coisa bacana que eu queria compartilhar era que, recente agora, dezembro, o Jonathan Haidt, que é esse autor que vem trazendo esse assunto mais à tona há muito tempo, já, e a partir de reportagens dele, artigos e depois o livro, ele lançou agora em dezembro um livro para as crianças e os adolescentes. Então não dá para dizer assim, não quero ler esse livro de 600 páginas dele, que é um pesadão, assim. É um livro bem mais curtinho, super ilustrado, o meu tá por Mostra aí, tu já aqui. me mandaste a foto ontem, Eu mas acho que era ele bom. tá lá embaixo, mas eu vou dar um jeito depois de pegar para mostrar para vocês aqui.
porque eu estava com ele lá embaixo lendo agora há pouco. E ele é ilustrado, ele tem, eu li ele todo, ele é praticamente o mesmo livro, escrito de um outro jeito, porque ele traz os dados todos, ele traz as dicas todas, e ele Imagina que bacana. convoca, e Para ele o adolescente ler. eu digo que a criança já alfabetizada ali, que consegue ler e entender dos 9, 10 anos, já é uma leitura apropriada, tá? Ele traz os depoimentos de alguns jovens, de jovens mais velhos, ou seja, jovens adultos, 27, 20, 30, que usavam o telefone, um pouco do que eles têm a dizer. Ele é muito lúdico e ele traz aqueles dados todos que a gente vê no livro Geração Ansiosa. Esse se Ansiosa. chama Geração Incrível. Então, como é que você faz parte, então, dessa geração incrível e não da geração ansiosa? E ele convoca os Isso que é adolescentes. É muito interessante, legal. né? Ele Porque convoca, então, os adolescentes e os pais a serem os rebeldes. Ele diz: então, você vai ser esse grupo que não quer o celular, que quer estar na rua brincando, que quer praticar esporte, que não quer perder conversa porque estava aqui na tela. Então, é bem interessante, Lúcia, é bem legal. Não tem ainda em ó, português no Brasil. Dá para comprar de fora. Eu trouxe de uma viagem e eu engoli o livro, assim, muito bom de ler. não, muito interessante, porque na realidade tudo que a gente está falando é o que é exatamente isso que a gente quer, que a gente largue a tela, que a gente seja rebelde contra a tela, que a gente aproveite a vida, que a gente curta momentos em família, que tenha conexão familiar, que vá brincar vai brincar o livre brincar e o brincar na rua, o brincar com a Isso. natureza, fazer atividade física, tudo que o celular não é que impediu, mas Mas diminuiu é, barbaramente. ele Então, tira, né? Tira essa. tira. E é outra coisa que às vezes as pessoas talvez não entendam muito sobre a dopamina, porque quanto mais tela eu vejo, mais dopamina eu libero, e a dopamina é aquele neurotransmissor responsável pelo vício. Então, quanto mais eu ver tela, mais eu vou querer ver tela, porque a capacidade minha de ficar sem dopamina vai querer cada vez que eu tenha mais. Então, eu tenho que ver, 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 ver. Isso leva o quê? Ansiedade. A gente vê nos consultórios pediátricos, é incrível. Os pais, porque Sim, hoje em dia, a geração atual de muitos pais responsáveis, eles dizendo, ela brigava por tudo, ele brigava por tudo. Eu tirei o celular, o primeiro dia foi terrível, o segundo dia, que é isso aí? Síndrome de abstinência, né? O segundo exato. dia foi terrível, o terceiro dia terrível, até que ela se habituou e ela está tranquila, ela não tem mais esses picos de crise de ansiedade, de irritação, de birra, de brincar, de brigar com todo mundo. Então, olha como é importante, É. né? E tem uma. Eu faço isso às vezes com a Cora ou com outras crianças. Vamos dizer que ela está assistindo um filme, ela assiste filme, ela vê desenho, né? A gente tem controlado o horário de tela e tal. E às vezes, sei lá, no fim de semana tá mais do que o normal e ela já começa a ficar no humor. Eu falei, olha como É você está se incrível. comportando, olha como você está se comportando, presta atenção como você está fazendo, porque eles têm que ter essa consciência também, né? E aí eu já tive mais de uma vez aqui em casa, assim, eu acho que eu não quero mais ver desenho. Agora eu vou brincar. Deu muito bem, filha. Você que cuida de você, você tem que tomar uma atitude para cuidar de ti. Adorei que você fez isso, a mamãe gostou, vai brincar contigo. Então, mas, Lúcia, o negócio é que dá trabalho. Sentar Dá para brincar de trabalho. Lego dá trabalho. Tu Comprar uma tem que tela. tu tem que, tu tem que largar tudo para brincar de Tu tem que Lego. sentar no chão. E aí tu tem que comprar tinta, e tu tem que comprar tela para pintar. Tu tem que brincar de massinha. No dia que tá chovendo, o que que tu faz com a criança? Tudo que a gente quer é sentar embaixo da coberta e assistir um filme. Mas tu vai Tomar ter que um vinho, inventar uma assistir um outra filme, coisa. né? Mas tu tem que fazer tudo isso aí. Mas Vai para ter que isso inventar uma outra que, olha, coisa. olha, é sem julgar ninguém, mas no momento que a gente escolhe ser pai e mãe, a gente tem que pensar tudo isso. É muito bom ter filho, mas vem uma grande responsabilidade. Tem muitas coisas que têm que ser feitas para que essa criança no futuro seja um adulto saudável, um adulto Funcional, né? Um adulto funcional. É funcional, que eu consigo. isso. Então é uma preocupação que é fácil, né? É mais fácil, porque eu fiz isso com a Cora, né? Quando ela era pequena, era meu jeito de, né, cuidar dela. Mas a gente, nada na paternidade, na maternidade é É fácil. fácil, né? É difícil. É mais fácil quando a gente conversa com eles, quando a gente compartilha valores entre os companheiros e entre quem está ao nosso redor. Então não dá para ter uma vovó que vamos liberar o tablet porque é a casa da É. vovó.
Vamos ver, né? Porque tem coisas que é muito legal, né? Eu gosto de contar a história. Minha avó fazia muitas coisas que eu queria que não eram que a minha mãe gostaria que eu fizesse. E eu tenho muitas boas lembranças disso. Mas elas não tinham a ver com me estimular numa adição, por exemplo, né? Me estimular, me deixar de lado, porque o avô, a avó precisa fazer uma outra coisa, o tio, a tia precisa fazer uma outra coisa, e essa criança está isolada num quarto. Era muito diferente essas É, regalias que a gente tem na casa da avó e do vô, que são ótimas, que tem que ter, né? A criança tem que sair um pouquinho da rotina dela e naquele dia ela vai jantar uma coisa diferente, ela vai dormir mais tarde, talvez ela vá dormir sem tomar banho, e tá tudo certo. O problema é quando a gente coloca, e eu costumo dizer isso, né, para os meus amigos mais próximos, quando a gente entrega a nossa criança para alguém que vai botar ela em risco. E alguém que e entrega um adição é celular risco. e alguém que Adição é entrega o risco. celular e um tablet está botando o nosso filho Imagina. em Um risco. risco, é isso Então, aí. é como dirigir sem o cinto, é como beber e levar uma criança ou de um amiguinho numa festa. Você não faz isso para o teu filho, você não faz isso para o coleguinha. É, Para que você vai exatamente. deixar eles, né? Ou deixar um afilhado ou alguém. É mais fácil, aqui pode o telefone. Então, esse é um cuidado. E uma outra coisa que é importante a gente cuidar muito é com toda a epidemia de saúde mental, né? Que a gente Bah, vê. e a gente sabe quanto que aumentou a ansiedade nos adolescentes. Os psiquiatras, que a gente já teve até junto com, acho que era o Piancá, né? Que Era. aumentou 150%, 150%. Isso é fruto do quê? Vem da onde? Do uso de telas. Porque quando a gente vê tela, tu vê as pessoas, o Instagram, todo mundo tá feliz, tá bonito, tá arrumado, todo mundo é o que as pessoas querem ser, usa a bolsa tal, veste a roupa tal, que essa não é a nossa vida real, né? E Você é isso transportado para esse é mundo que não existe, né? existe exatamente. A gente adulto consegue entender, mas eles não têm essa capacidade, até porque é uma coisa que eu bato tanto. O cérebro da criança se torna adulto, maduro, entre 21 e 25 anos. Ele cresce de trás para Aqui, frente e de baixo para cima. Então, essa parte da frente, que é a parte responsável pela lógica, pela tomada de decisão, gerenciamento de riscos, não está formada exato. antes dos 21 anos. Então, mais uma razão para quê? Para que as famílias sejam as donas do celular, Ah, sejam a autoridade, não é ser autoritário, é ser a autoridade autoridade, dentro de exato. casa. E a gente gosta de dizer assim, se você puder adiar, adie, né? Adia mais um aniversário, mais um ano, mais um, né? E a Cora já me pergunta quando é que ela vai ter o telefone celular. E eu digo, isso não é uma conversa pra gente ter, minha filha. Você tem 6 anos, a gente nem tá É, falando sobre isso, né? E ela tem colegas do colégio que já tem, que já jogam online desde os 4, 5 anos, né? Mesmo com a mãe aqui do coleguinha incomodando, tem, né? Porque claro que as famílias têm as suas lógicas e como tu disse, a gente não julga, a gente vai respeitar cada lógica de cada a gente família alerta, né? e a ideia é alertar, Tu sabe, mas uma estratégia que eu uso muito aqui no consultório, eu acho que funciona super bem. As crianças hoje em dia elas adoram ser altas. Então eu começo com a história do hormônio do crescimento. Diz assim, sabe que hum, horas que o hormônio do crescimento para te crescer funciona? Das 22 às 6 da manhã. Só que para ele funcionar plenamente, tu tem que estar dormindo meia hora antes. Então, tu deveria deitar às 9h30 da noite. que bom. Se tu começar a ver celular, tu vai perder 1 hora. Então, ele, em vez de funcionar 8, ele vai funcionar 7. Com isso, tu vai perder o quê? Em vez de ter 10 centímetros a mais, tu vai ter só 8. Se tu deitar à meia-noite, tu já perdeu duas. Então, em vez de tu ter 10 centímetros a mais que nem tu quer, tu vai ter só 6. E teu amiguinho que dorme cedo Vai vai crescer fazer, mais rápido. vai crescer. Além do que, quando tu usa o celular, tem uma luzinha azul dentro dele que não deixa tu dormir. Aí não adianta tu deitar cedo, porque tu também não vai conseguir dormir, porque aquela luzinha vai te incomodar. Então, quem quer ser alto, eu digo assim para os meus, quem quer ser alto,
uma hora antes de dormir, desliga o celular. E Muito além bom. disso, não vê o celular de noite, aí tu vai ter 1,90 m que nem tu quer. E Vai eles crescer. começam a pensar nisso, porque essa coisa de crescer nessa geração atual, que a maioria das crianças querem ser altas, funciona bem. Para chegar neles desde os 6, 7 anos, De eu alguma já maneira explico chegar, isso. né? Então, tem um pouco isso de conseguir pela estética, né? Que você consegue, então você vai ficar corcundo, É você vai isso aí. ficar com o estrabismo pode aparecer, né? E você vai ter aquela cara de cansada, e você, essa, né? E que é um jeito dependendo da criança chegar, e a outra é de todas as dificuldades que ela pode ter Na escola, cognitivamente na escola. exatamente. Então, já existem estudos feitos fora do Brasil, da queda de nota em matemática, em física, em disciplinas de exatas, de crianças que, por exemplo, têm a TV no quarto, né? É uma relação próxima de você ter TV no quarto e você ter menores índices de matemática a partir do quinto ano, daqueles índices nos Estados Unidos que você precisa ter, assim como a gente tinha o vestibular, né, eles têm aqueles índices, os índices serem menores para quem tem TV no quarto, celular desde muito cedo. Então, já tem essa relação do uso do smartphone, do uso das telas sem controle no meu desenvolvimento cognitivo, Sim, naquele adulto que eu vou ser, e naquele ó, é uma profissional que eu vou coisa ser. importante que a gente tem que falar aqui. O que que é que uma das coisas que o celular tira? A criatividade. Primeiro que ele termina com tempo de ócio. A criança não tem ócio. No ócio, quando tu não faz nada, tu pensa e tu usa a criatividade e surgem ideias. Tu tá vendo o celular 24 horas, o tempo que quer, tu não tá tendo ócio, tu tá sempre olhando ali. Além de ter problema, que nem a gente já falou, visual, ansiedade, tudo isso, tu para de usar a imaginação e a criatividade e tu te concentra naquelas coisas que a tela está fazendo. Óbvio que tu criando, tu vai estimular ao máximo a tua cognição. Isso E é que a outra gente coisa que é deixa de fazer, né? importante. O que a gente estava falando do Lego, da massinha, da pintura, dessas coisas que a gente faz com a mão, né, da motricidade fina, das coisas que as crianças precisam fazer e que elas estão deixando de fazer, porque a diversão acontece aqui no telefone celular. Então, um cuidado que precisa ter, tu fala bastante disso, né, do brincar lá fora, do brincar lúdico. Eu acho que a gente precisa ter esse pensamento, eu tento ser otimista, Lúcia, assim, de que a gente vai conseguir, né? A gente Não, vai se juntar. eu acho que está tendo uma revolução nas famílias. Tem muita família que É, tá, esse chamado está batendo nelas. dos rebeldes, né? Vamos ser os É, rebeldes. os E rebeldes, isso aí aí. tem legislação acontecendo para nos ajudar, e de celular fora da escola, no mínimo ele leva para discussão nas casas. A gente tem a Austrália, né? Um país que a gente admira, que tirou as redes sociais dos menores de 16. A gente tem a Espanha, que ontem anunciou a mesma coisa. Olha que bacana. Exato, sem redes sociais até os 16 anos, e que tenha as próprias redes sociais, sim, têm feito alguns movimentos para tentar o reconhecimento facial, mas ainda assim a criança pode mentir a idade, pode fazer o documento que for, a mesma, né, aquilo que o adolescente gosta de burlar, ele vai burlar na rede social também. Então é muito mais, precisa sim de regulamentação. A gente precisa voltar para a rua, entender que as praças são seguras, que a gente pode assumir o lugar público porque ele é nosso também, as áreas dos prédios, né, que tem as suas áreas comuns que são bacanas para as crianças. A gente tem que tirar a TV do quarto da criança, não precisa ter, né, no quarto do casal, Não não precisa, é uma precisa. arma, né? É uma arma. E o adolescente, o que é isso que tu falou? O que que o adolescente vê num quarto com uma TV à sua disposição, a gente sabe? Ele pode ver pornografia, ele pode falar com estranho, ele pode ver um monte de coisa que não Exato. que não vale a pena. Então é isso aí, tudo que os pais têm que pensar. E a outra coisa que a gente já falou aqui, voltar a conviver. Eu me lembro quando eu era pequena, a gente almoçava sempre juntos e jantava sempre juntos, toda a família, né? Depois o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, a gente ia para o colégio. Mas todo mundo comia Na junto, mesma hora. conversava e contava o que tinha acontecido na escola, o que tinha acontecido, ouvia aquilo. Hoje em dia, isso aí, ó.
Tá voltando, graças a Deus, mas tinha acabado, né? Então, essa convivência familiar é um antídoto para as telas, é o antídoto É para o, salvar a humanidade exato, disso. e um pouco que é uma responsabilidade das famílias e das famílias se ajudarem com isso e de criar os momentos onde as crianças podem estar brincando juntas, né, e passar uma tarde juntas quando estão fora do colégio. Os próprios colégios estimularem mais as atividades que são fora da sala de aula, os projetos que não tenham tanta pesquisa no computadores possam ser feitos mais fora da sala de aula. Então, é uma mudança, Lúcia, que precisa acontecer em muitas esferas, né? Então, precisa acontecer quando a gente pensa nos modelos pedagógicos dos colégios, né? A gente tem os colégios em discussão sobre usa o computador ou o Chromebook ou não usa. A Suécia é um país que tirou toda a educação digital, era 100% digital. Quando percebeu os índices de educação caindo, tirou a educação digital. Hoje voltou o livro, voltou o caderno. Então, a gente precisa botar o pezinho no freio para dar uma pensada assim, será que essa. Eu lembro de quando na minha escola tinha um laboratório digital, os computadores, era muito legal, né? Era uma escola avançada quando a escola tinha o laboratório com os computadores. Hoje a gente precisa pensar um pouquinho mais, assim, se a É, gente não precisa olhar para os ambientes, se não os escolares, ambientes de atividades que as crianças façam, e aqui a gente está falando de classe média alta, que tem esses ambientes, tá? Quando a gente fala de outras classes, classe D, C, que tem muito acesso a telas, que tem um acesso ilimitado às redes e não tem esses recursos que muita gente que a gente conhece, que estão nas escolas particulares, que tem essas atividades extracurriculares, tem o recurso. O que as mães solo da comunidade precisa fazer? Ela precisa deixar o filho sozinho em casa. e aí deixa com o celular, E aí, né? o filho, para ele não ficar, ele precisa ter o celular para falar com ele. Os planos de conexão às redes sociais são quase sempre gratuitos ou muito baixos. Qualquer Wi-Fi, qualquer internet que você não pague nada, você consegue acessar. Às vezes está dentro do seu planinho. E a criança fica ali sozinha. A E tarde aquilo inteira no celular, e né? aquilo que a gente às vezes não chega, né? E não chega para a gente o quanto o celular está muito ainda, ele é muito mais ferramenta a gente brinca da babá eletrônica, né? Nas classes C e D, nas comunidades, do que em quem tem uma pessoa para ficar em casa, É em quem verdade. pode. Ou E quem a pode colocar num turno integral, que num não turno é o integral, caso. numa outra atividade. Então, a Carol mesmo já teve numa escola pública aqui em Porto Alegre, numa conversa com os pais. Se eu saí de lá muito impressionada com a curiosidade, com a falta de conhecimento, como que é o Discord, como que é esse controle parental que eu posso ter no celular do meu filho, e no interesse, numa sede de tentar entender aquilo para ajudar os seus adolescentes, que às vezes a gente não vê, Lúcia, nas classes mais altas que querem controlar o filho com o celular, querem controlar a escola do filho com o celular, né? Eu estou em grupos de vários colégios, por conta de projetos como o Desconecta, o nosso mesmo, e há depoimentos de pais ali, mensagens dizendo como é que eu vou saber o que os professores estão falando para o meu filho? Eu preciso que ele leve o celular para filmar a sala de aula. E aí daí acabou, eu saio do grupo, né? Porque como é que eu vou ter uma conversa com um pai que tem esse tipo de Não tem dúvida como, sobre a né? escola onde ele colocou o filho dele, né? Então é a sociedade do controle, né? É você querer ter esse controle daquilo que você não tem que ter controle, né? Tem coisas que a gente de fato não Não tem que tem controlar. controle. E tu tem que acreditar. Se tu escolhe um colégio, tu imagina que o colégio seja bom, né? E dá para o filho essa legitimidade de que ele pode começar a gravar o professor e a hierarquia, né? E o respeito ao professor dentro da sala de aula. Então, assim, a gente, como eu E a disse, privacidade, porque tu não sabe se a pessoa também quer ser gravada. Tudo isso, né? exato. Então, a gente tem, como eu disse antes, muitas e muitas camadas desse assunto. Quando veio a lei no ano passado, né? Começou no comecinho do ano passado. Eu me lembro de conversar com a Carol, daí ela assim, acabou o nosso projeto? Será que a gente
E aí eu disse, eu queria muito que ele tivesse acabado, né? Mas ele é só o começo, assim, porque tirar da escola não significa tirar de todo o resto do dia da criança A que escola é um turno da é vida só da oito, né, criança. 6 horas ali, menos, né, do que isso. O trabalho só está começando, assim, né, do quanto a gente tem que. O que é é, importante, eu acho, é porque a gente tem tanta coisa para dizer. Claro que, assim, ó, o que né, a gente já falou, tem um lado bom do celular. O lado bom da encontrar os outros, encontrar que nem nós estamos nos encontrando agora, conseguir falar ao vivo com a pessoa. Mas tem tantas coisas que as famílias têm que se darem de conta, que a gente já falou tudo aqui. Essa perda do sono, essa diminuição da cognição, essa coisa da criança ficar irritada, de não dormir de noite e mal na escola no outro dia, da miopia, porque ele não acomoda mais o olho, que é uma coisa tão no importante, ele mesmo não olha lugar. para longe, que é importante para ti, por ter os músculos oculares trabalharem da atividade física, que as crianças ficaram sedentárias e começam vendo o celular e vendo telas, comem só porcaria. Então, tudo isso que a gente falou e tantas coisas que tu falaste também são tão importantes como um alerta para os pais, que Exato, eu acho que assim, ó, o trabalho não recém começou, nós temos exato. muito o que fazer. Tem muito, né, o que fazer e importante, assim, tu falou agora do sedentarismo, a capital gaúcha, né, Porto Alegre, é onde as meninas de todo o Brasil são mais sedentárias, né, elas são mais de 40% das meninas não fazem nenhuma atividade física, zero. Ah, tu vê. Então, não é nem o inativo, né, que a OMS considera aquela atividade básica é zero mesmo. A gente tem, é um sinal de alerta importante de saúde pública, né? Ah, Inclusive, isso assim, total. né? E Então, olha como a epidemia da obesidade. Mais a mesma cinquenta por coisa. cento das crianças do mundo têm sobrepeso, do mundo. Tu E imagina se ainda por cima é sedentária. de não fazer nenhum exercício físico, né? E aí tem o quanto você consegue lidar com frustração, por exemplo, né? Eu estava falando da dopamina antes. Ela estimula que a gente não se frustre, né? Sempre tem um vídeo novo, sempre tem um estímulo novo, sempre tem quando você tá triste, vem uma coisa nova, que é o ciclo, né, da dopamina. E a gente não aprender a se frustrar, né? Tem um autor que eu não vou me lembrar o nome dele agora, uns livros que eu leio, que ele diz: você precisa aprender a cair, se machucar, precisa aprender no jogo de futebol a tomar um gol, precisa aprender a levar uma falta, precisa aprender a se defender, tem que chegar arranhado em casa, né? Um outro dado importante dos hospitais também que fica subnotificado é isso: menos crianças chegando com o braço quebrado, a perna quebrada, Sim, porque não tem arranhado, atividade física, não não tem vão na atividade. rua, não Não, sobem mais em árvore, não andam de bicicleta. Uma coisa que me chama a atenção, a gente aprendeu a andar de bicicleta com 6 anos, 4 anos, sei lá que idade. Hoje em dia, pergunta para as crianças, tem muitos que não sabem andar de bicicleta, que é uma coisa tão básica para minha infância, infância, para né? tua infância. Bicicleta é infância, as crianças É, não sabem andar de não bicicleta. sabem Então é mais, aí não. incrível, mas E sabem o coisa que eu não sei, botar não sei o que, botar a impressora no Wi-Fi, tu pode chamar qualquer criança que na mesma hora ela organiza, compreende. né? Organiza, achar o perfil na internet, no É YouTube da incrível. família. Então, é claro, tem outros skills, e que é uma geração que vai ter skills diferentes da nossa, e que bom. Que bom Mas a gente mesmo. está perdendo coisas muito básicas do desenvolvimento do ser humano, que é o que eu e a Carol a gente sempre defende no Conectados, que é a gente voltar uns passinhos para trás, né? Para a gente cuidar mais das nossas crianças, a gente distribuir mais afeto. Tudo isso tem a ver com a gente estar muito plugado no telefone, a gente também entra aqui e não sai mais, né, Lúcia? A gente tem essa característica, eu brinco, os maiores engenheiros melhores do mundo estão trabalhando nessas ferramentas, né? Com E muito para que a certeza. gente não saia mais, né? Para que a Não, gente não. isso aí, assim, ó, tem outra coisa que também é muito importante. Eu acho que está havendo, como teve, já aconteceu com a nutrição, que a gente voltou a comer comida feita em casa. Tu começa a achar que a melhor comida é que tu faz na tua casa. E eu acho que assim está havendo graças a todos esses alertas, uma revolução
As pessoas estão começando a pensar que elas precisam ir na natureza, que elas precisam brincar com os filhos, que elas precisam não ser sedentárias, que assim como tu não deve comer fritura, embutido, ultraprocessado, tu também tem que evitar de ver tanto a tela. É, Claro que pode ver, não é zero tela é até 2 anos de idade, mas sempre sabendo usar, escolhendo os melhores programas. Tem filmes que são lindos que tu vê na televisão. incríveis, que tem que Tem, ver. e tem coisa, por exemplo, tem desenhos, eu sempre gosto de dar aqui no meu Instagram desenhos que valem a pena os pais mostrarem para os filhos, que Sim, aprendem e de coisas de baixo valores, estímulo. de baixo estímulo, que aprendem valores, mas não é essa loucura, essa troca constante de cor, de som, de De movimento tela. que deixa a gente sedenta por dopamina e É. deixa a gente E o olhinho fica, querendo né? cada Se você vez olha o mais. olhinho, eu brinco com a Cora que o olhinho. Ei, filha, teu olhinho tá girando dela. Olha pra mim bem assim, tá girando, mãe. Teu, tá girando. E aí ela fica assustada. Então tem um jeito lúdico de conversar, eu brinco com ela. E ela fala assim que quem vê ficar vendo no celular, o cérebro derrete, né? Era uma conversa que eu tinha com ela. E eu, ai, 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 tô vendo uma coisa aqui pelo teu ouvido. Aí eu vou no ouvidinho dela, Essa é boa, meu gostei. cérebro deu, pá, filha, acho que vamos parar. Derreteu. Vai começar a derreter. Então, é os jeitinhos que a gente tem, né? De, enfim, cada um encontra na sua criança um jeito, às vezes vai. Eu acho muito ruim a ameaça, né? Porque a ameaça, quando a gente ameaça uma criança, é É um como. trauma, é um É o trauma. trauma, que é aquilo que o adulto sente quando, por exemplo, alguém chega para nos assaltar, ou a gente tem aquela. A ameaça é um sentimento Não, e muito a terrível, ameaça, assim. é bom nós falar ameaça, que quem estuda trauma pode falar bem sobre isso aí. Ameaça é trauma e trauma marca o corpo. Então, né, então não é ameaça, assim, então você encontrar um jeito de conversar com aquela criança, pode ser porque você quer crescer direitinho, é, é, é quase aquele, a gente, estímulo para comer direito, para comer saudável, não faz bem para você. É por isso que a mamãe vai tirar. É, Ah, isso mas todo aí. mundo tem. Mas então as outras pessoas não são a gente, não é a nossa família. Tem muito que o pai e a mãe bancar, né? E a gente já deu muita palestra, enfim, conversando com pais e adultos. Ah, mas aí só eu vou deixar meu filho sem esse telefone, e aí ele vai ser aquele que vai ser o de fora. Daí eu talvez tu lembre daquele teu coleguinha que era o meio de fora, assim. E hoje ele tá fazendo o quê? Ele é presidente de empresa, ele dirige coisa, ele tem família legal. Que ele estudava, ele era meio estranho, porque ele era muito CDF, porque ele era. Então, assim, aquilo de ser o outsider, no livro do Jonathan ele tem isso, do rebelde, né? Você vai trazer outros para você. É muito difícil ser a criança que é isolada do grupo, é muito difícil, mas você tem que bancar isso com seu filho, né? É melhor E para você. fica mais fácil tu tiver junto. A criança, quando o pai e a mãe estão juntos, estão presentes, ela suporta tudo, ela não Suporta precisa de tudo. muita E coisa, ela só precisa aprende. E da ela presença e aprende. aprende. E aí tem que cuidar com as amizades nessa idade, né? Na infância. Eu sempre penso assim, eu me lembro dos meus amiguinhos bem da minha primeira infância. Eu não lembro, mas certamente alguma das coisas que a gente fazia juntos ficaram aqui comigo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Na primeira infância, que será que eu quero estar com amigos que já assistem outras coisas, que eles já têm um acesso, a linguagem é diferente, porque às vezes tem um irmão mais velho, às vezes tem, né, isso de os pais não conseguem dar aquela mesma atenção que a gente está dando aqui na nossa casa. Então, tem que olhar o contexto todo, Tem que assim, olhar, isso né? é Se você não importante. conhece os colegas da escolinha, da creche, alguma coisa está errada. Algum dos pais tem que se envolver nisso para entender o que está E é uma acontecendo com essa coisa muito, criança, né? muito importante que eu acho assim, ó, de novo na infância da gente, eu me lembro, às vezes tu não entendia, minha mãe dizia, o teu pai não quer que tu ande com tal pessoa, parece que bobageira, mas se tu for pensar, sempre tinha um motivo real. Isso é ser pai, é ser mãe, é decidir pelo filho que é bom para o filho. Claro que às vezes É, até tu erra, mas tu tem que tomar. Isso faz parte do papel, faz parte da parentalidade. Quem quer ser pai é. e mãe tem que ser E autoridade. aí tu tem que bancar aquilo, né? É Tem que como bancar, o, mesmo que doa, mesmo que o seja não é chato, que tu não, tem e que que é mais brigar. difícil, Vai que é o que. brigar como tu disse, sem ameaçar. Sem ameaçar, porque a ameaça.
Enfim, né? As pessoas que têm os seus traumas sabem bem como é ruim isso, Sabe, com mas certeza tu, se, apanhar, ameaçar faz mal. e tu Uma outra carrega coisa isso. que eu ia dizer bem importante, assim, ó, essa janela de oportunidade que é a infância, que é a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, se tu não aproveitar, é um tempo perdido, é uma terra devastada, é onde o cérebro mais cresce, é onde a criança Uhum. mais aprende, é onde tem maior neuroplasticidade. E aí, o que que é importante nessa formação? As experiências que tu vive. Quer dizer, óbvio que a genética, mas todas as experiências e o amor às coisas que tu recebe. Então, quem vive verdadeiramente uma vida em família, que passa carinho, que passa afeto, que nem tu falou, que vive, que se preocupa com o filho, está construindo exatamente um adulto funcional, um O adulto adulto saudável. funcional e o E é adulto isso aí, saudável. isso é a Que, família. exato, e que talvez vai ter as suas questões e que vai ter todas as coisas, mas se tu conseguir limitar um pouco, conseguir ajudar para que as próximas gerações sejam melhores do que as nossas, né? Eu acho que é o papel que a gente tem de É isso aí. responsabilidade, assim. Então, eu não tenho a minha formação, além de conhecer um pouco, né, do digital por dentro, assim, de trabalhar com isso, de conhecer isso, de estudar, é puramente a maternidade, né, da minha filha, assim. Então, eu não sei fazer melhor do que outra mãe, né, e acho que erro bastante aqui com a Cora também. Mas se eu puder, e a brincadeira que a gente tem com a Carol, que eu tenho com ela, é que a gente quer essa conversa que começou na sala aqui da minha casa. Será? O que que a gente está fazendo? O que que não está? Aconteça em todas as casas do Brasil. Eu queria que todas as famílias, em algum momento, parassem para falar sobre isso. E elas param para falar sobre isso quando a gente incomoda, como a gente incomoda É, agora, e quando acontecem algumas coisas maiores, né? Então, a gente teve recentemente o caso do vídeo que o Felca fez, que é um vídeo muito bacana, elucidou muitas coisas. É exatamente, uma uma tristeza. tristeza aquilo que vinha acontecendo, né, do abuso daquelas crianças. Mas o predador online, ele existe, ele está aí, e ele deu luz a isso, assim. Nessa época, a gente preparou um e-book que está lá no site, depois as pessoas eu posso te mandar também, para você mandar para os teus pacientes, que ele é como você identifica um predador online, para que os pais possam saber, então, o que que significa isso, qual é a linguagem, o que que eu tenho que estar atento nesse sentido. E recentemente a gente tem os casos que são os abomináveis casos do cachorrinho orelha, Orelha. assim, né? E que Muito importante falar sobre a orelha, porque tu não aprende empatia na tela, tu aprende empatia com o exemplo que teu pai e tua mãe te dão, eles te ensinam a ter empatia. As pessoas com que tu vive as ensinam a tu te preocupar. relações, né? As relações ensinam a cuidar do outro, a se preocupar com o outro. Então, exatamente, quando tu vive com a tela, o que tu tá vendo aqui não te ensina sentimentos, não aprende a Flat, validar, né? não Ele reflete, não pensa. né? E ele é padrão, ele pode ser qualquer coisa, né? Hoje eu sei que é você que está aí porque eu te conheço, podia não ser ninguém, podia ser um avatar, podia ser, e que é o que tem acontecido nessas redes que a gente tem menos controle, como o Discord, as outras plataformas todas, o próprio aquele que eles usam para jogar videogame, o Twitch. é, a gente tem o adulto, né? Eu quero dizer, a gente tem pouco entrada, pouco conhecimento, os criminosos online, os perversos, né? Porque isso o caso da orelha é um caso de perversão, assim, de um adolescente que de casa não tem a noção do certo e errado, né? Ele não trouxe É. isso de casa, um Não adolescente que aprendeu, faz ninguém, aquilo ninguém ensinou. ele já não tem, então eu não quero tirar, botar a culpa só na plataforma ou só naquele que estimulou, né? O adolescente, a gente sabe, a minha filha, quando ela tinha 4 anos, ela disse: o celular faz mal para mim. Então, as crianças e os adolescentes, eles sabem, eles têm noção de certo e errado, porque a gente ensina. Se a gente não ensina, ele acha que tá tudo bem, E vai espancar um aprender cão, como, vai ver coisas. espancar um cachorro para que ele seja aceito naquele grupo, para que ele seja aceito naquela comunidade, ele não tenha noção do certo e errado, que é o que tu disse. Não tá nada formadinho aqui, né? A gente demora a saber entender o que é certo e errado, mas a entender o que é certo e errado de fato, assim. Então, se você não ensina em casa,
um estímulo em casa. Não tem Ele como aprender, não não tem como existe. aprender, e ele se junta com outros da mesma, né? E o adolescente é uma tribo, né? A tribo dos O adolescentes. adolescente precisa fazer parte de uma tribo, Então, precisa a tribo pertencer. dele, ele pertence àquela tribo que tá crescendo de uma maneira bastante equivocada, né? Que não consegue ter empatia por um animal, por uma pessoa, por uma menina, por um menino, né? A gente vê muitos casos do abuso das meninas, principalmente, mas também dos meninos por parte dos pedófilos, muito. E que é isso, é uma criação de perversos que estão aqui anônimos, eles não precisam usar a cara deles, eles não precisam usar o IP deles, eles estão muito mais protegidos porque eles conseguem proteger com a tecnologia as suas identidades. E isso acontecendo enquanto a gente conversa aqui, né? Exatamente. Enquanto tem mãe assistindo ou vai nos assistir aqui, está acontecendo alguma coisa porque são 8h30, é a hora do filho estar online. A Então tem única que. coisa que até eu queria falar antes de nós terminar, que depois eu vou te fazer uma pergunta. Tu viu sobre o Roblox que É, aconteceu no Rio de Janeiro? sim, Que eles entravam em sala de ponto de venda de de maconha, droga, sim. Então, entravam sendo em sala que as pessoas portavam arma, em salas sei lá, de coisas horríveis. Tu imagine quem joga Roblox? é o jogo que mais cresce no mundo, assim, é uma comunidade imensa, né? A gente tem uma parte toda na palestra nova, essa que a gente atualiza, que tem que atualizar toda semana, né? Só É, sobre o Roblox verdade. e sobre como o Roblox virou esse universo desconhecido para quem não está dentro dele, né? O Núcleo fez uma reportagem muito legal e fez essas entradas nas salas aí e conseguiu tirar, inclusive derrubar algumas delas. Mas de fato, o Roblox é um ambiente onde você, qualquer pessoa com muito pouco conhecimento de técnico, porque ele é todo gamificado, né? Ele é um jogo. Você cria o universo que você quer. E aí você cria o universo de jogo, ou você cria uma sala de aposta, você cria uma sala pornográfica, você cria. Porque Ah, ele é é um pouco verdade. controlado, né? E ele é hoje onde as crianças estão. Né, as crianças e adolescentes estão. O Roblox tem feito várias movimentações para proteger a criança, para quem vai entrar, quem não vai entrar, e mesmo essa proteção, a gente consegue entrar, uma criança consegue entrar, o núcleo também fez esses testes, e de não teve bloqueio, ele conseguiu ir até o fim e conseguiu fazer o seu cadastro. Então, ou está faltando interesse, né, dessas plataformas, em fazer isso, ou a gente está cobrando pouco, porque se tiver cobrando mesmo, que vai derrubar jogo, que vai fechar, aí quem sabe É, alguma coisa vai fazer. não, Mas em isso não olha rolando, a minha dica é deleta o o do Roblox da Roblox. casa. É. Não, Vai jogar eu Mario nem Bros, sei. entendeu? Eu nem sei como é que se joga Roblox, mas eu ouvi Online, na ele é um rádio. jogo Eu, online. eu ouvi na rádio o cara contando da investigação do Rio de Janeiro, tu fica apavorada. Mas É. eu acho que assim, ó, o que está acontecendo da justiça pela orelha, a gente tem que falar, 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 fazer um movimento muito brasileiro para terminar com isso. Mas de qualquer maneira, já estamos falando há 1 hora, foi um Uma hora, grande né? prazer, é um grande Muito prazer. bom. Esse assunto sempre tem muito assunto. Então, Muito bom. assim, ó, minha amiga Sabrina, só tenho que te agradecer todo o teu Imagina, conhecimento, porque, que nem eu disse, é imagina. uma das pessoas que mais estuda e mais sabe sobre telas, infância. Então, foi um grande prazer falar contigo. Muito bom, Lúcia. Obrigada de novo pelo espaço. Vamos fazer isso mais Ó, vezes. a Vamos fazer Carol isso, Dalri está mandando beijinhos para nós aqui. querida. Obrigada, Vamos querida. Vamos fazer fazer as isso. 3 na próxima. Vamos fazer isso presencialmente também, que acho que a gente pode tentar fazer isso. Mas o jeito da gente, quando a gente conseguir, né, o máximo de vezes a gente conseguir entrar de alguma maneira que seja dar uma pulguinha na cabeça das pessoas para, Fazer né, para ela pensar. pensar. Sempre que você precisar, me chama que eu, a Carol, a gente Isso sempre aí, vamos disponível. fazer mais seguido, pode deixar. Com Próxima certeza. vez, daqui a um tempinho mais te chamo de novo. Pode Obrigada, deixar. Beijo querida. grande. Tchau, Beijo, gente. obrigada a todo mundo que nos assistiu, tá? Obrigada, gente. Beijos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.